Olá, sétimo ano! A nossa videoaula de hoje será sobre desenho artístico e alguns elementos, como proporção, forma e tamanho, sobreposição e variação de tamanho das formas. É uma técnica que dispomos para representar ideias e coisas concretas em papel ou em outra superfície. O desenho manifesta-se da composição formada, pontos, linhas e formas. As formas geométricas já são conhecidas do homem desde a antiguidade. As formas básicas são círculo, quadrado e triângulo. Além de ser um elemento muito utilizado por vários artistas em diferentes épocas. Muitos artistas fazem pequenos esquemas com as formas geométricas para começar a desenhar qualquer coisa. Vejamos aqui no exemplo do elefante. No primeiro quadrado, ele começa com duas circunferências, uma pequena e uma grande, para dar a dimensão de onde é a cabeça e o corpo. E ao longo do desenho, ele vai acrescentando outros elementos geométricos até chegar no seu produto final. À medida que o conceito foram mudando, os desenhos passaram a ganhar autonomia, utilizado nos mais diversos segmentos profissionais, tornando a arte diversificada e em diferentes contextos. O desenho figurativo tem a finalidade de representar formas que reproduzem artisticamente a forma humana e os elementos que compõem a natureza, e tudo que foi criado pelo homem. Em oposto a isso, nós temos o desenho, também conhecida como não figurativa, pois o artista não se prende à imagem real do objeto, mas sim uma ideia, um conceito, algo com que ele queira expressar. A Renascença, ela faz um resgate de elementos clássicos da Grécia e da Roma. No desenho surge a proporção, que é um dos padrões da beleza clássica, sendo que na arte é a capacidade de relacionar duas ou mais medidas diferentes em um mesmo sujeito. Da proporção surge a geometria e o encaixe. Observe os elementos geométricos, triângulo, círculo, retângulo e quadrado. E quando nós observamos no objeto, temos a dimensão daquele elemento que nós vamos desenhar. Então, por isso que é geometria e encaixe. Eu enxergo no meu objeto o desenho geométrico e eu reproduzo no papel, organizando e encaixando de acordo com o seu formato e tamanho. Nessa primeira imagem, nós temos o esboço de um desenho. Nele ainda está presente, no primeiro ele está presente as formas geométricas e no outro a finalização do meu desenho. Quando eu quiser iniciar um desenho, eu começo sempre, relembrando, vamos começar sempre pelo desenho geométrico para depois fazer o acabamento. Nesse outro objeto, ele já está produzido, mas você consegue enxergar nele as proporções do encaixe
aonde é que está o triângulo, o círculo, o retângulo. Então, para eu chegar nesse resultado final, eu preciso delimitar exatamente onde e como eu vou aplicar os elementos básicos: círculo, aqui a circunferência, o quadrado e o triângulo. Vamos para o nosso lembrete aqui, ó. As medidas podem ser determinadas pela relação geométrica entre a largura e a altura no meu objeto. No meu primeiro objeto que eu vou desenhar, eu tenho que ter essa noção de altura e largura. Ou então, quando eu vou desenhar ele em relação a um outro objeto, tá? Se eu for dois objetos no meu desenho. Então, para eu poder identificar um elemento geométrico ali no meu objeto, eu preciso saber o tamanho e o formato para eu poder reproduzir o desenho. Então, forma e tamanho, eles são características que nos permitem reconhecer e diferenciar em si. Um exemplo, nessa imagem, o que tem de comum entre eles? Todos são cogumelos. A diferença está na relação na altura, na grossura do tronco e as cabeças. Eis isso que determina a forma de cada um deles. Portanto, quando a gente tem a consideração entre as características básicas, conseguimos ter a proporção do objeto para ser desenhado. Então, precisamos sempre observar minuciosamente o modelo e estabelecer adequadamente a relação entre eles, tá? Para que possamos ter um resultado satisfatório e semelhante àquilo que estamos vendo. Repare que nessas formas, elas são bem diferentes daquela primeira. Naquela mostra a forma básica, que é circunferência, quadrado e triângulo. Nesse aqui, as formas elas estão uma forma espacial, que é de espaço. Então, quando eu enxergar, quando eu quiser reproduzir o meu objeto, eu preciso ver a dimensão que ele tem, para eu poder reproduzir no meu papel, de grande ou pequena escala. Então, eu já passo a ter não mais uma circunferência apenas, eu passo a ter uma esfera. Essa esfera ela tem uma dimensão. O cubo ele é mais espaçoso, ele vai abrir mais no meu desenho. A pirâmide ela vai ter uma base maior. O cone e o cilindro. Então, eu começo a enxergar meu desenho a partir agora das formas espaciais. Chegamos no outro ponto bem legal do desenho, que é a sobreposição de forma. É quando o objeto está na frente do outro, fazendo com que elementos do que ficou atrás não apareçam. Nós temos exemplo aqui do coqueiro, a casa e o muro. O coqueiro, ele sobrepõe a casa e a casa, ela sobrepõe um muro, fazendo com que partes não apareçam. O destaque aqui do coqueiro, ele vai mostrar todo o tronco e uma faixa da casa some. Então, essa parte fica atrás. Então, eu vou entender que a casa está atrás do coqueiro. E nesse meu entendimento, eu vou compreender que o muro está atrás da minha casinha, da casinha. Isso faz com que a sobreposição ele faz com que a gente tenha essa percepção dentro do desenho. Vamos observar aqui esses dois exemplos de imagem aqui, ó. O primeiro, o rapaz ele sobrepõe uma parte da parede e o fundo da sala. Então, o destaque nessa imagem é o rapaz. No segundo, quem ganha um destaque aqui maior é o livro, porque o livro ele cobre uma boa parte
da parte peitoral, tanto da Mônica como de Cebolinha. Mas tem um detalhe bem bacana nesse desenho, que são os pezinhos da Mônica e do Cebolinha. Repare que a pontinha dele fica à frente do livro, fazendo com que dê essa sensação de que o livro está apoiado na perna deles. E eles estão sentados lendo. Então, a sobreposição ela sempre vai me dar essas informações, que tem sempre alguma coisa atrás de um outro elemento. Já que eu consigo já identificar a sobreposição, em cima do meu desenho eu vou colocar a variação de tamanho e das formas. Para que serve isso, tia? Serve para dar a sensação de aproximação e afastamento no meu desenho, tá? Repare aqui que nós temos 3 árvores. A primeira, aqui do cantinho, elas são maiores. E a sensação que eu tenho é que ela está mais próxima de mim do que a árvore do meio, tá? Por que isso? Porque as árvores que estão na frente, elas são maiores e a do meio, ela é pequena. Repare até na minha fala, ó, as árvores da frente, elas não estão na frente, elas são só maiores. E a outra que é pequena, que eu coloquei no centro do meu desenho, dá essa sensação que ela está longe, que ela está distanciada. Isso também serve para que eu possa brincar no meu desenho, se eu quiser aproximar ou distanciar um elemento dentro do que eu estou criando. Vamos olhar aqui os desenhos, né? As 2 imagens. No primeiro, nós temos os balões de vários tamanhos e distribuídos. Repare nesse pequenininho aqui no centro. A sensação dele é que ele está longe pra caramba, né? Não, ele só é pequeno e está no centro. Então, a relação dele com o primeiro é que vai me dar esse distanciamento. Então, meu objeto sempre tem que ter essa relação, essa proporção entre os objetos. No segundo, as árvores aqui, quanto mais longe ela está, mais ela não fica tão nítida e até a cor ela fica mais clara, ela não tem uma nitidez na cor. Isso também me provoca uma sensação de distanciamento, de afastamento. Então, vamos lá. Para fazer um desenho, é necessário observar bem o que se vai desenhar. Perceber a forma, a proporção, o volume, os detalhes e ainda colocar a sua interpretação pessoal de luz, sombra e textura. Isso chamamos de desenho de observação. Então, eu tenho que identificar o formato. É um formato de triângulo. Ele lembra um triângulo, ele lembra um círculo, ele lembra um quadrado. A luz, para que lado ele está. A gente vai chegar nesse ponto de luz e sombra que eu sei que vocês estão querendo muito isso. Então, bora aqui, ó, na nossa dica. Desenho de observação. É quando desenhamos algo que está na nossa vista, representando conforme enxergado. Então, para isso, eu preciso identificar a forma geométrica, eu preciso estabelecer a sobreposição, se tiver mais de um objeto ali, a variação de tamanho, se eu quero mostrar que ele está longe, se eu quero demonstrar que ele está perto. Então, tudo isso forma a finalização do meu desenho. Agora eu vou mostrar 3 imagens de desenho de observação, tá? Observem aí. E por aqui a gente encerra nossa aula, tá? Comentários aqui embaixo do que vocês acharam, o que vocês
Dúvidas, crises, entre em contato comigo nos grupos do Colégio Girassol, que eu estou aqui para atendê-los. Beijos, até a próxima.